Gênesis 31. Jacó ouviu os filhos de Labão dizendo: Jacó tomou tudo o que era de nosso pai, e do que era de nosso pai, ele ajuntou toda esta riqueza. Viu também o rosto de Labão, e eis que não era para com ele como anteriormente. E o Senhor disse a Jacó: Torna a terra de teus pais e a tua parentela, e eu serei contigo. Então Jacó mandou chamar Raquel e Leia ao campo para junto do seu rebanho, e lhes disse: Vejo que o rosto de vosso pai não é para comigo como anteriormente. Porém o Deus de meu pai tem estado comigo. Vós sabeis que com todo o empenho tenho servido a vosso pai. Mas vosso pai me enganou e mudou o meu salário 10 vezes. Porém Deus não lhe permitiu que me fizesse mal. Se ele dizia: Os salpicados serão o teu salário, então todos os rebanhos davam salpicados. E se dizia: Os listrados serão o teu salário, então todos os rebanhos davam listrados. Assim Deus tirou o gado de vosso pai e me deu a mim. Pois aconteceu que, ao tempo em que os rebanhos concebem, levantei os olhos e vi em sonhos. E eis que os bodes que cobriam as ovelhas eram listrados, salpicados e malhados. E o anjo de Deus me disse em sonho: Jacó. E eu respondi: Eis-me aqui. E ele disse: Levanta agora os olhos e vê. Todos os bodes que cobrem o rebanho são listrados, salpicados e malhados, porque tenho visto tudo o que Labão te está fazendo. Eu sou o Deus de Betel, onde ungiste uma coluna e onde me fizeste um voto. Agora levanta-te, sai desta terra e volta à terra da tua parentela. Então responderam Raquel e Leia e lhe disseram: Temos ainda parte ou herança na casa de nosso pai. Não nos considera ele como estrangeiras, pois nos vendeu e consumiu totalmente o nosso dinheiro. Porque toda a riqueza que Deus tirou de nosso pai é nossa e de nossos filhos. Agora, pois, faze tudo o que Deus te mandou. Então se levantou Jacó, pôs seus filhos e suas mulheres sobre os camelos, levou todo o seu gado e todos os seus bens que havia adquirido, o gado que possuía, que havia adquirido em Padã Arã, para ir a Isaque seu pai, à terra de Canaã. Ora, Labão tinha ido tosquiar as suas ovelhas, e Raquel furtou os ídolos do lar que pertenciam a seu pai. E Jacó enganou a Labão, o arameu, não lhe fazendo saber que fugia, e fugiu com tudo o que tinha. Levantou-se, passou o rio, e dirigiu-se à região montanhosa de Gileade. Ao terceiro dia foi anunciado a Labão que Jacó havia fugido. Então tomou consigo seus parentes e o perseguiu por 7 dias de jornada, e o alcançou na região montanhosa de Gileade. Mas Deus veio a Labão, o arameu, em sonhos de noite, e lhe disse: Guarda-te, não fales a Jacó nem bem nem mal. Alcançou, pois, Labão a Jacó. Ora, Jacó havia armado sua tenda na montanha. Também Labão com seus parentes armou a sua na montanha de Gileade. E Labão disse a Jacó: Que fizeste que me enganaste e levaste minhas filhas como cativas pela espada? Porque fugiste ocultamente e me enganaste e não me informaste, para que eu te despedisse com alegria, com cânticos, tamborins e harpas, e nem me permitiste beijar meus filhos e minhas filhas. Agiste loucamente. Na verdade, tenho poder para vos fazer mal, mas o Deus de vosso pai me falou ontem à noite, dizendo: Guarda-te, não fales a Jacó nem bem nem mal. Agora, pois, que partiste de vez, porque sentiste saudades da casa de teu pai, porque furtaste os meus deuses. Então respondeu Jacó e disse a Labão: Porque tive medo, pois pensei que porventura me tirarias à força tuas filhas. Aquele com quem achares os teus deuses não viva.
diante de nossos parentes, reconhece o que é teu entre o que tenho comigo e leva-o contigo. Jacó não sabia que Raquel os havia furtado. Então Labão entrou na tenda de Jacó, e na tenda de Léia, e na tenda das 2 servas, mas não os achou. E saindo da tenda de Léia, entrou na tenda de Raquel. Ora, Raquel havia tomado os ídolos do lar e os pusera na sela do camelo, e estava sentada sobre eles. E Labão apalpou toda a tenda, porém não os achou. E ela disse a seu pai: não se acenda a ira nos olhos do meu senhor, por não poder eu levantar-me diante de ti, pois estou com o costume das mulheres. Ele procurou, mas não achou os ídolos do lar. Então Jacó se indignou e contendia com Labão. E respondeu Jacó e disse a Labão: qual é a minha transgressão? Qual é o meu pecado que tão furiosamente me tens perseguido? Havendo apalpado todos os meus utensílios, que achaste de todos os utensílios da tua casa. Põe-nos aqui diante de meus parentes e dos teus, para que julguem entre nós ambos. Estes 20 anos eu estive contigo. As tuas ovelhas e as tuas cabras nunca perderam as crias, e os carneiros do teu rebanho nunca comi. O que era despedaçado por feras não te levei, eu o pagava. Da minha mão o requerias, fosse furtado de dia ou de noite. De dia o calor me consumia, e de noite o frio, e o sono fugia dos meus olhos. Estive 20 anos em tua casa, 14 anos te servi por tuas 2 filhas, e 6 anos por teu rebanho, e mudaste o meu salário 10 vezes. Se o Deus de meu pai, o Deus de Abraão, e o temor de Isaque não estivesse comigo, por certo me despedirias agora de mãos vazias. Deus atendeu à minha aflição e ao trabalho das minhas mãos, e repreendeu-te na noite passada. Então respondeu Labão e disse a Jacó: as filhas são minhas filhas, os filhos são meus filhos, os rebanhos são meus rebanhos, e tudo o que vês é meu. Que posso eu fazer hoje a estas minhas filhas, ou aos filhos que elas deram à luz? Agora, pois, vem, e façamos aliança eu e tu, que seja por testemunho entre mim e ti. Então Jacó tomou uma pedra e a erigiu por coluna. E disse Jacó a seus irmãos: ajuntai pedras. E tomaram pedras e fizeram um montão, e comeram ali junto ao montão. E Labão o chamou Jegar-Saaduta, mas Jacó o chamou Galeede. E disse Labão: este montão é hoje testemunha entre mim e ti. Por isso se chamou Galeede e Mispa, pois disse: vigie o Senhor entre mim e ti, quando estivermos separados um do outro. Se maltratares minhas filhas, ou se tomares outras mulheres além delas, ninguém está conosco. Atenta que Deus é testemunha entre mim e ti. Disse mais Labão a Jacó: eis aqui este montão, e eis aqui esta coluna que levantei entre mim e ti. Testemunha seja este montão, e testemunha seja esta coluna, que eu não passarei além deste montão para ti, e tu não passarás além deste montão e desta coluna para mim, para o mal. O Deus de Abraão e o Deus de Naor, o Deus de seu pai, julgue entre nós. E jurou Jacó pelo temor de Isaque, seu pai. E ofereceu Jacó sacrifício na montanha, e convidou seus parentes para comer pão. E comeram pão, e passaram a noite na montanha. E levantou-se Labão pela manhã de madrugada, e beijou seus filhos e suas filhas, e abençoou-os, e partiu. E voltou Labão ao seu lugar.